Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Estamos na 7ª semana da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da vida, que teu sopro criador renove a face da terra e acenda em nosso coração a chama da esperança. Abre nossos olhos e ouvidos para acolhermos a tua palavra hoje. Que ela seja a força viva que nos impulsiona à comunidade e à construção da justiça social e à vivência de teu reino de paz. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Então eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditastes naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e, durante 3 meses, falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iniquos antes a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é o Senhor. Exultai diante dele, reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor, é assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, que liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue.
Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos convida a compreender a mudança de uma fé que é puramente intimista, infantil, emocional, que é totalmente fixada nos rituais, nos espetáculos, mudando para uma fé, uma espiritualidade engajada, que é de fato movida pelo Espírito Santo. No livro do Atos dos Apóstolos, Paulo encontra em Éfeso discípulos que conheciam apenas o batismo de João. Um rito de conversão pessoal focado no arrependimento individual. Faltava-lhes ainda o batismo no nome de Jesus, o batismo do Espírito Santo, que arranca o ser humano de si mesmo e projeta a uma construção comunitária do reino de Deus. Quando o Espírito desce sobre eles, ao serem batizados por Paulo, ele lhes passa a anunciar a mensagem com total coragem. O termo utilizado na Bíblia para isso é a parresia. E Paulo começa a falar sem medo e começa a falar com total liberdade. E eles começam a compreender melhor as consequências políticas, as consequências religiosas daquelas verdades todas, que eles já sabiam de alguma forma ou de outra, mas que ainda não sabiam em sua profundidade. É só a partir do batismo, no nome do Senhor Jesus, é que eles conseguem atingir essa maturidade pelo Espírito, de compreender de fato as consequências da verdade de sua fé. Essa mesma postura que é firme e corajosa, ela vai se conectando diretamente a um apelo final de Jesus no Evangelho, onde Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Mesmo os apóstolos dizendo acreditar agora em Jesus e dizendo compreender de fato o que Jesus estava querendo dizer, Jesus os alertou: vocês me deixarão só mesmo assim. E alertou que não estaria só, e alertou-nos também de que, mesmo compreendendo as coisas que ele diz a nós, as consequências políticas, religiosas disso, nós ainda assim teremos tribulações. A vitória que Jesus teve sobre o mundo, a partir de uma perspectiva do Espírito, que ele depois nos envia, não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário. É a superação das estruturas de opressão, de egoísmo, é a superação da morte, que tende a calar a profecia, que tende a perseguir, a nos amedrontar. Quando vivemos no Espírito e compreendemos a mensagem de Jesus segundo o Espírito Santo, nós temos a coragem necessária de falar aquilo que precisamos dizer. E mesmo assim ainda teremos tribulações, mesmo compreendendo as mensagens e as consequências políticas, sociais, religiosas dessas mensagens
que muitas vezes afrontam inclusive muitos religiosos e religiosas, afrontam os políticos, aos poderosos. Nós sabemos que teremos tribulações, portanto, e essas tribulações, elas vêm justamente quando nós conseguimos assumir o projeto do Salmo dessa liturgia de hoje. É um projeto que Deus se revela como um protetor dos órfãos, defensor das viúvas, aquele que dá abrigo aos deserdados e liberta os prisioneiros. A verdadeira conversão, que é guiada pelo Espírito Santo, ela nos retira de uma pseudo-neutralidade, de uma falsa neutralidade. Ela exige de nós, de fato, a coragem de lutar numa perspectiva do Espírito Santo, a ter uma fé nutrida no Espírito Santo, sabendo que nós teremos que nos comprometer com o Evangelho, comprometer verdadeiramente como pessoas adultas, como pessoas que sim, podem ter uma fé segundo o Espírito, segundo os dons e carismas, sim, pode ter uma fé que nos leve a gostar da perspectiva emocional, da perspectiva que mexe com as emoções. Tudo isso é também muito bem-vindo numa perspectiva de diversidade de dons e carismas, mas isso sem nunca deixar de assumir a responsabilidade com o Evangelho, que é o compromisso com aqueles e aquelas que mais precisam. O Papa Francisco disse na Fratelli Tutti, sua encíclica social, número 85, o seguinte: para os cristãos, as palavras de Jesus têm também outra dimensão transcendente. Implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado e excluído. A fé impregna de uma motivação inaudita o reconhecimento do outro, porque quem prega assume o dever de viver o Evangelho de modo a não desmentir com as obras o que anuncia com as palavras. E, portanto, o Espírito Santo vem nos dar essa maturidade. O Espírito Santo nos permite essa fé que, de fato, vem igualar, vem deixar coesas, vem deixar coerente as nossas palavras com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente busca viver. E como disse Jesus, teremos muitas tribulações, nós somos pecadores e pecadoras e, portanto, erraremos muito. Mas sempre estaremos em busca numa maturidade que só é possível a partir do Espírito Santo, a partir do sopro da Ruá, que vai nos dar essa dimensão, de fato, das consequências daquilo que dizemos acreditar e da coerência de viver aquilo que também dizemos acreditar. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam a uma vida madura de fé. Senhor da história e Mestre da paz, sustenta os nossos passos na caminhada rumo a uma sociedade mais fraterna. Envia sobre nós o teu espírito de fortaleza para que, livres do medo e do comodismo, saibamos anunciar o teu reinado com coragem diante das tribulações do tempo presente. Ó Maria, Mãe da Esperança, que permanecestes firme junto à cruz, quando todos se dispersaram, ensina-nos a fidelidade ao Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.